podcast, né? Estamos hoje aqui com o Igor, área de economia, estudioso, empolgado com o tema. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Meu nome é Igor, sou estudante de economia e também sou técnico em administração. Espero que eu consiga aí sanar algumas dúvidas de vocês. Legal. Fala um pouco de você, Igor, como que... Meu nome é Igor, eu moro na zona oeste de São Paulo, estudo na Universidade da Barra Funda, atualmente estudo economia, estou no 5º semestre e gosto de todos os assuntos relacionados com a área, seja desde o mais simples até o mais complexo. É mais complexo. Vamos começar então com algumas complexidades aqui. Vamos lá. Vamos lá, começar com um tema muito em voga, né, hoje em dia, principalmente no mercado financeiro que estamos analisando muito, que é o tema Estados Unidos e China, né? Nesse conflito, talvez, que pode estar causando aí no cenário mais pessimista do fim do mundo, terceira guerra mundial, nuclear, acabou, né? Exatamente. É um tema bem complexo e mais relevante atualmente se você for parar para pensar, até mesmo mais que a guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque os Estados Unidos detêm a moeda mais forte do mundo, a moeda onde todos correm quando tem alguma incerteza de mercado, e a China, a maior produtora de matérias no mundo, seja maquinários e maior exportadora, vamos colocar assim, né? Fato interessante que eles vivem uma guerra tanto comercial e agora mais do que nunca ideológica. Estados Unidos, por ser a maior potência do mundo, sempre vai ter aquelas querendo tomar o seu lugar. E aí teve a União Soviética, que não conseguiu. Hoje nós temos a China, ali talvez em parceria com a própria Rússia, tentando tomar esse mercado. Só que, como eu já disse, os Estados Unidos detêm a maior moeda do mundo e não chegou ali à toa. Foi todo um trabalho construído de muito tempo, principalmente com, se eu não me engano, o plano de Bretton Woods, quando a moeda dólar passou a ser a moeda corrente no mundo todo, onde passou a ser a única moeda no mundo que não precisa de lastro em ouro, o que já dá uma brecha para ela ter menos inflação comparado a outras moedas no mundo. Aqui, por exemplo, nós temos a questão que é o que, assim, como eu posso dizer, mais complexo entre os dois países, que é a questão de Taiwan. E Taiwan tem uma grande parceria com os Estados Unidos, porque é a maior produtora. Ixi, a produção aqui. Continua? Quer voltar? Continua. É o maior produtor de nanotecnologia no mundo, produzindo diversos microchips, e aí você precisa para tudo, para celular, para computador, para máquina de guerra, drones. Então, para os Estados Unidos, ter Taiwan em suas mãos é estritamente importante, porque ela está detendo uma tecnologia extremamente complicada. Vários países tentam, mas não conseguem copiar Taiwan. E para os Estados Unidos isso não pode cair na mão da China, em caso de dominação chinesa, porque a China, seu maior rival, passaria a ser detentora dessa tecnologia. Então, diferente da Ucrânia, eu acredito que os Estados Unidos defenderia Taiwan com maior afinco. Inclusive, eu acho que a ida da Nancy Pelosi para Taiwan foi justamente uma medida de, claro, provocação, para mostrar para a China quem é que manda e para mostrar para o povo de Taiwan que eles estão com eles, porque a Nancy Pelosi é a segunda pessoa mais poderosa dos Estados Unidos hoje, isso politicamente, somente atrás do Biden, também do Partido Democrata. Então não foi uma decisão assim da cabeça dela ou só do Biden, provavelmente foi uma decisão partidária. Isolada, né? Exatamente. Não sei se eu respondi sua pergunta um pouco, compliquei mais. Não, complicou mais, né? Com certeza, ficou mais... deu uma abertura de leque maior agora. E como é que começou essa relação Taiwan-China, né? Porque nas leis dos Estados Unidos é considerada apenas uma China. Então está lá na lei dos Estados Unidos que é considerada uma China apenas, mesmo apoiando a independência, né, basicamente, de Taiwan, referente ao governo chinês. Então fica nessa dualidade, né, entre aceitar e ao mesmo tempo ir contra o governo chinês, e os dois, que ainda não são grandes parceiros econômicos, tanto referente
a questão de microprocessadores, de microchips e tudo mais, também é referente à parte de consumo de matéria-prima, de insumos, commodities, tudo isso. Como tu vê essa relação, principalmente entre China e Taiwan, como se degringolou para esse cenário que a gente vê hoje? Então, assim, na verdade, isso começa lá atrás, porque a China, de fato, teve a Revolução Comunista através do Mao Tse Tung, e tinha também a Rússia, União Soviética, na época também comunista. Eles tinham suas divergências ideológicas um país com o outro, só que os Estados Unidos, ele achou em determinado momento que a China seria uma grande aliada na luta contra a União Soviética. O próprio professor Olavo de Carvalho, ele já falou que isso foi uma loucura ocidental achar que a China e a Rússia um dia brigariam. Então, o que aconteceu em determinado momento? Os Estados Unidos passou a financiar a China, começou a mandar investimentos da China para trazer a China para o polo americano, o polo ocidental. Só que antes disso, existia o comunismo internacional do Mao Tse Tung e existia o comunismo nacionalista de Chiang Kai-shek. Então, os dois tiveram uma guerra civil interna dentro da China, com Mao Tse Tung saindo vitorioso e Chiang Kai-shek se exilando na ilha de Taiwan. Ou seja, aqui nós já temos dois conflitos envolvendo a China. Com isso, quando a China começou a investir, os Estados Unidos começou a investir na China, foi uma exigência da China não reconhecer Taiwan como um país. Os Estados Unidos acatou, não reconhecendo Taiwan como um país, porém, ao passo que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país, eles passaram um projeto de lei que obriga os Estados Unidos a dar suporte financeiro e militar a Taiwan. Então, ou seja, eles deram um braço puxando o outro. É muito disso, né? Na política internacional tem muito disso. Você dá um pouquinho, pega dois poucos ali. Né? Exatamente. Eu acho até curioso que eu falo para todo mundo que o Brasil ele sempre teve uma política externa muito ideológica, isso mais recentemente. Cada governo ele é aliado àquilo que ele se volta mais para aquilo que ele pensa, deixando os interesses do país de lado. Você pode pegar, por exemplo, os governos anteriores, onde ele sempre estava à mercê de China, Rússia, Oriente Médio, e você pega o governo atual, onde ele se voltou para o Ocidente, Estados Unidos. Tem uma diferença imensa na mentalidade. Exatamente. O que é, por exemplo, diferente. Aí é importante você ter uma política de Estado e uma política de governo. Exatamente. Porque, por exemplo, você pega os Estados Unidos, ele tem uma política de Estado. Porque se você for pegar o governo Trump, os Estados Unidos têm, independente de partido, uma externa de Estado. Você pega, por exemplo, uma política internacional. Exato, a mesma. É mais imperialista, né? Exato, é a potência dos Estados Unidos em primeiro. Porque, por exemplo, se você for pegar o governo Trump, ele se desviou um pouco da Rússia, claro, sempre não se aproximando, e focou mais na China, porque para eles a China era a verdadeira ameaça. A gente entra no outro tópico, né? Não, foi as guerras de taxas. Ali. Exato, e aí você já casa com o governo Biden. Quando o Biden foi se eleger, muita gente achou que ele simplesmente pararia de brigar com a China e voltaria a brigar com a Rússia. Só que ele manteve a política externa do Trump. Ele continuou brigando com a China. Não sei se brigando seria o termo correto. Eu digo disputando mais afim com a China. Já mostrando que os Estados Unidos têm uma política externa pragmática. É aquilo, a China é a maior ameaça hoje, então nós vamos combater a China. Se os republicanos voltarem ao poder, acho que em 25, vai seguir a mesma linha, porque hoje a China, economicamente, é quem pode brigar com os Estados Unidos. Né? E abrindo outro parêntese aqui, né, que a gente está abrindo vários parênteses, tu acredita que esse foco que teve referente a impactar, ou ser contra a China, deu espaço para a Rússia crescer? Pode-se dizer que sim, porque a Rússia passou a ficar em segundo plano. E para alguns russos, principalmente para Putin, que é um ex-KGB,
a União Soviética ter deixado de existir é como se fosse um crime. Então, Mas o... há teóricos, né, que Exato. falam que nunca parou de existir. Exatamente, por exemplo. Então, para ele quer retomar todo esse território. Então, ele sempre teve esse desejo expansionista. Uhum. E desde que ele foi deixado de lado, ele foi crescendo, foi movimentando tropas. Por exemplo, a invasão dele Mas é justamente por esses pontos que eu acho que o resto do mundo, o mundo ocidental principalmente, não tem uma política de Estado, é sempre de governo. Que, como o mundo ocidental é sempre regido ali, por presidencialismo, principalmente, eleição de 4, 5, 6 anos, enquanto no Oriente, que tem as principais ditaduras, né, regimes mais ditatoriais, mais rígidos, então tem regimes de 10, 15, 20, 30 anos, então eu acho que tem uma mentalidade diferente. Eles pensam muito mais a longo prazo. Eu acho que as pessoas hoje em dia tentam comparar a mentalidade dos Estados Unidos com China, só que é uma mentalidade totalmente diferente. Principalmente porque a forma de capitalismo entre um e o outro é totalmente diferente. Ali, os Estados Unidos é muito mais consumista e a China é muito mais voltada para consumir, claro, matéria-prima, mas principalmente exportar, entendeu? Ela sempre, a base da economia chinesa é regida por duas coisas, né, que é a exportação e o mercado imobiliário, que o mercado imobiliário, se não me engano, equivale a 1/3 do PIB. Está em crise. Está em crise, ali na Evergrande, né? Exato. Já se expandiu e o governo está tendo que conceder crédito para as pessoas individuais, seria o PF aqui no Brasil, e para pequenas empresas. Já tem relatos de invasão a bancos por parte da população, porque ele começou a reter crédito, então a população precisa desse crédito. E aí foi onde ele começou a distribuir, que é a famosa impressão de moeda, entendeu? Então a China esse ano ela já se expandiu monetariamente demais, o que é danoso ao longo prazo. O mundo todo se expandiu monetariamente. Não, mas a China foi pós-pandemia, foi pós-Covid. Além dela ter se expandido durante a pandemia, agora ela se expandiu mais com a crise imobiliária. Você sabe mais ou menos quanto foi? Não vou dar dados agora porque me foge a cabeça. Não quero falar besteira. Mas se eu não me engano foi pelo menos coisa de, não sei, acho que 20%, uma coisa assim. 20% da moeda? Foi uma coisa bem considerável, vamos colocar, para a economia chinesa. E principalmente para socorrer os pequenos e médios empreendedores chineses, né? E você acha que tem alguma coisa a ver com a reeleição, né, do ditador? Né? Lá é um único partido, mas dentro do partido existem eleições, né? Existem votações ali para ver quem sobe ao cargo. Você acha que tem essa impressão de moeda tem algo a ver com esse momento de reeleição? Eu acho que tem um pouco sim a ver, mas eu acho que é em menor escala. Eu acho que a questão principal do Xi Jinping continua sendo Taiwan, porque a China ela quer ser uma potência. O grande problema com a China é você quer ser uma potência mundial, você quer ser a maior potência do mundo, só que você não consegue dominar uma ilha do seu lado. Então, para o partido, porque assim, o que nós temos que diferenciar? Nós temos que diferenciar a China do partido. Para o partido, a economia, pelo fato de ser uma ditadura, ela é fator secundário, diferente dos países ocidentais. Então, se eles tiverem que prejudicar a economia de imediato para conseguir mostrar força para o restante do mundo, provavelmente eles farão isso. Então, hoje, para o Xi, a coisa mais está a pedra no sapato dele é a questão de Taiwan. Não só a questão de Taiwan, porque o que acontece, que eu acho que é muito interessante nós falarmos aqui, é que não vai só Taiwan, é todo o Mar do Sul da China. E o Mar do Sul da China, ele passa por ele invade, porque a China acha que aquele mar é dela, porque o que acontece, no governo do Obama, a China construiu diversas ilhas artificiais ao longo desse mar. Então, por exemplo, para quem não sabe, todo país que possui acesso ao mar,
ele tem a sua fronteira expandida, eu não vou lembrar a quilometragem certa, Uhum. mas dali em diante ele ainda é terras. Acho que no Brasil pelo menos uns 5 quilômetros, né? Depois é mar aberto, águas internacionais. Exato. Não sei se é 5 ou 20. Não sei, eu não vou saber a numeração exata. Mas você tem uma parte que aquilo ali é a água internacional e a água brasileira. No Mar do Sul da China acontece a mesma coisa. Só que ali você tem outros países e a China construindo essas ilhas artificiais, Expandiu. ela alega que a água ao redor é água de território chinês. Só que tem muito país que fala, não, isso aqui está no nosso território. Uhum. E nesse Mar do Sul, por que esse Mar do Sul da China é tão importante? Porque ali circula 70% do comércio mundial, de transporte do comércio mundial. Então, ou seja, quando você tem o controle dessa região, você passa a cobrar, porque um país para entrar, uma empresa para passar pelo seu país, ela tem que te pagar alguma coisa. Uhum. Então, além de Taiwan, isso também é o motivo dos Estados Unidos querer barrar a China, é porque, na minha visão também, ela não pararia só em Taiwan, ela desceria até o Japão, porque nos exercícios militares... Política expansionista. Exato. Política expansionista não, mas uma ideologia, um né? governo expansionista. Porque, por exemplo, nos próprios testes militares que houveram semana passada, ao redor de Taiwan, eles mandaram mísseis no mar japonês. Então, assim, me desculpa, não tem erro de cálculo no disparo de um míssil. Entendeu? Foram só 3 que caíram no mar do Japão, mas já é uma coisa. E se tivesse erro ali... Entendeu? Você erra e justamente cai no mar, não cai mais distante. Não, isso aí foi programado. Não, eu digo assim, então, além deles passarem mísseis ao redor de Taiwan, eles já mandaram no Japão também, que é o maior aliado dos Estados Unidos no Pacífico. Uhum. Então, você pode... Não, mas se eu não me engano, passou um míssil perto da estadunidense que foi lá, esqueci o nome dela. A Nancy Pelosi? Isso. Não passou não, porque ela foi embora, acho que na quarta, acho que ela chegou na terça, foi embora na quarta, e os testes militares começaram depois da saída dela. Uhum. E ela evitou, né? Ela deu uma volta na região de Taiwan ali para poder evitar os testes que estavam ocorrendo da China. E ela ainda foi escoltada por aviões americanos, entendeu? Já tinha... Tem um porta-aviões ali, se eu não me engano, é o Ronald Reagan. Eu acho que é o Ronald Reagan, que ele fica responsável pelo Pacífico. Uhum. Então ele já estava ali ao redor também. Os Estados Unidos já estavam preparados para tudo, entendeu? Por pouco, no caso. Por exemplo, na política internacional é como a natureza, você não pode demonstrar fraqueza, entendeu? Uhum. Tanto que quando a China falou que os Estados Unidos sofreriam consequências catastróficas caso a Nancy Pelosi fosse, os Estados Unidos sairiam derrotados. Mas como ela foi, agora a derrota mundial é da China, porque cadê a consequência, entendeu? Sim. Então, agora daqui em diante parte o que a China vai fazer. A China, uma coisa interessante, ela investe muito na mudança cultural de Taiwan. Alguns políticos para tentarem ter como se fosse uma revolução colorida, eu acho que é esse o termo, de dentro para fora, onde os políticos de lá tomem o poder, políticos pró-China, vamos colocar assim, e se tornem parte do governo. É muito forte dentro de Taiwan, né? Eles entenderem que a verdadeira China é Taiwan. Exato. Mas é engraçado, né? Como você falou uma coisa interessante sobre a política de uma só China, no começo. Por que Taiwan ele é contra isso? Tem um exemplo de Hong Kong, que foi uma colônia inglesa durante muito tempo, e eles fizeram era um governo, 2 sistemas econômicos. Hong Kong ele era uma região, vamos colocar assim, mais livre, com liberdade econômica, liberdade individual. E recentemente, quando a China, vamos colocar anexou Hong Kong, isso foi mudando. Eles já começaram a prender pessoas, já começaram a tirar pessoas que eram contra essa união. Então a questão de um governo, 2 sistemas, meio que se mostrou pela realidade que é mentira. E foi a partir de então que os taiwaneses ficaram ainda mais contra essa... Eles falavam que seria uma zona especial também?
Não me recordo agora se seria uma zona especial, mas seria mais ou menos um país dos sistemas, entendeu? Só que isso obviamente não daria certo, entendeu? Não funciona. E a partir do momento que Taiwan A gente aceitasse... viu com a Alemanha como é que foi. Exatamente. E a partir do momento que Taiwan aceitasse isso, ela já perderia a proteção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não poderiam intervir no território chinês. Então, e como tu vê o impacto desses cenários, né, que a gente está moldando aqui, China, Taiwan, China, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, esses conflitos que estão acontecendo, que são basicamente bélicos, né, se não bélicos quase isso. Estamos vivendo basicamente uma semi-guerra fria, se não uma guerra fria. Já se estão falando, né, de guerra no mundo todo, os governantes estão se preparando para isso. Como se vê o impacto disso na macroeconomia e principalmente na economia brasileira? Fato interessante que muitas pessoas não entendem o porquê que a guerra na Rússia e na Ucrânia impactou o mundo todo de maneira imediata. Porque a maior guerra não é guerra, nós não podemos falar como guerra porque não são países atacando. Seria um país agressor contra o país defensor. Por exemplo, eram os maiores... que teoricamente os russos não denominam assim, né? Então, por exemplo... É que para eles estão reconquistando apenas um direito, né? Um território pertencente a eles. Por exemplo, para você ver como esse assunto é complexo, o que o Putin ele fez para invadir a Ucrânia, ele reconheceu, na verdade, Donetsk e Donbass como territórios independentes, ou seja, não são Ucrânia, são o país Donetsk e o país Donbass. Ele reconheceu esses territórios como independentes e dizia que os ucranianos oprimiam esses territórios. Então os russos eles denominam isso como operação especial para libertar o povo de Donetsk e Donbass vamos dizer assim, do jogo ocidental. E eles ainda diziam que lá dentro haviam pessoas nazistas, o batalhão de Azov, e eles diziam que eles tinham que... Bem semelhante com os judeus, né? Então, eles tinham que libertar esse povo de lá. Só que, é claro, isso não se avizinhou porque a Rússia já está a Ucrânia dentro, mas foi só uma desculpa dela de dizer, eu não estou invadindo a Ucrânia, estou invadindo libertar meu povo, um país oprimido. E o mais interessante é que a China, ela não apoia, como eu posso dizer, veladamente a invasão da Rússia da Ucrânia, ela nunca apoiou e nem não apoiou, sempre se manteve uma política neutra. Porque justamente quando a desculpa da Rússia invadir a Ucrânia, que Donbass e Donetsk são regiões independentes, são povos independentes. E é justamente o que Taiwan alega. Então, como eu defendo um país libertar uma região, sendo que eu quero anexar uma outra região que para mim é minha? Porque o povo de Taiwan se reconhece como independente, entendeu? Então a China, ela não pode ser, vamos colocar assim, hipócrita, duas caras na política internacional. Então você pode ver que a China não manifestou de fato apoio oficial à invasão russa. Mas eu creio que nos bastidores isso já está bem acordado entre os dois. Com certeza. E já na questão brasileira, eu acho que a chance novamente, caso isso vier a acontecer, eu espero que nós tenhamos um governo pragmático que não queira tomar um lado para agradar A nem B. Porque o Brasil... Seja Brasil, né? Brasil sendo Brasil. Exato. Seja o nosso povo. Negocia com a Ucrânia, negocia com a Rússia, Exato. negocia com Taiwan, China e Estados Unidos. Continue sendo esse povo de paz, porque, por exemplo, o único país que eu acho que poderia, de alguma forma, roubar investimento brasileiro seria a Índia, mas isso já considerando um conflito de larga escala, tá? Só que a Índia ela tem um problema com a China na parte norte do seu território, que é a Caxemira. Então a Índia por si só ela tomaria partido numa guerra global, assim, acredito eu. Sobrando apenas o Brasil para fuga de crédito, fuga até mesmo de pessoas, o êxodo internacional nós podemos colocar,
e até de investidores indo para cá, colocando mais dinheiro porque Histórico isso, né? Dá problema no mundo, Exato. vem pro Brasil. Vem pro Brasil. Foi os italianos, fugindo de Estado, foram os sul-coreanos fugindo do regime comunista, Exatamente. foram os japoneses fugindo. Os japoneses na década de 30 que foram eles que exponenciaram o café aqui, basicamente. Então, se o Brasil... Receptivo, né? Muito receptivo. Se o Brasil ele continuar dessa forma receptiva, trazendo tecnologias externas para cá, ficando alheio, não alheio. Então você acha que uma guerra pode ser benéfica para o Brasil no acredito prazo? Se aqui se nós tivermos, porque o mundo todo vai se explodir. E a gente vai explodir junto? Nós estamos distantes, é o único lugar do mundo que você tem uma moeda assim, tirando os países de primeiro mundo, que você tem uma moeda estável, você tem... Estável? Estável. Se nós for comparar dos países emergentes, você vai comparar, você pega a América Latina, que país tem uma moeda como a brasileira? Forte. Não, é que todas as outras são meio que desvalorizadas frente ao real. Não, exatamente. Por conta da política monetária, política econômica. Exato. Então, eu já estou desconsiderando, eu já disse, desconsiderando todos os países potentes. Do lado sul do mundo. Do lado norte, né? Do lado norte. Norte sim, então, sul, do lado sul do mundo, aí fica só o Brasil. Mas porque o lado norte vai estar... explodindo, você tem um outro país também, que pode ser até uma fuga de capital, que é a Austrália. Agora que nós visualizamos o mapa, é uma possibilidade. Porém, a Austrália, ela meio que sempre fica na aba de Estados Unidos e Grã-Bretanha. Então, são colônias, né? Foram as últimas colônias escravistas ali. Então, pode ser que a Austrália, ela siga um caminho... Escravista não, é exploratório. Exato. Escravista. Que ela siga um caminho de mais bélico também. E aí, como eu disse, na parte sul, você só tem o Brasil com moeda mais estável. Você tem a América Latina. Dentro do BRICS a gente tinha a África do Sul, né? Exato. Só que a África do Sul explodiu basicamente com desemprego e corrupção na estratosfera. Exatamente. Então a gente fica meio que sendo responsável por toda a parte sul do mundo. Exato. Se você for parar para ver, o Brasil ele é rico em recurso natural. Esse é o problema, você não acha? Na guerra não vão buscar recurso natural. Mas eles vão estar muito preocupados até vir aqui, e o grande bom do Brasil é que ele está distante desses países, e até você ter uma movimentação... Porque na França ele está aí do lado. Mas até você ter a movimentação... Estados Unidos é aqui em cima. Você ter a nosso cangote. Até você ter a movimentação desse povo para fazer uma invasão de larga escala e conseguir tomar os nossos recursos, o exército brasileiro, é isso que eu falo, tem que estar preparado para perceber essa movimentação. Porque, por exemplo, o satélite hoje você pega muito isso. O Brasil tem satélite. O Brasil tem pouquíssimo satélite. Então, aí já é mais um erro. Porque, por exemplo, se o Brasil deve ter serviços de inteligência, e ele com certeza consegue ver toda a movimentação da Guiana Francesa. Se em determinado momento começa a ter uma movimentação muito volumosa ao redor da fronteira, já é algo que, teoricamente, o Brasil ele tem que... Explicando o ponto, né? Porque a gente tá falando de Guiana Francesa. Francesa basicamente é França, tá? Exato. Tá aqui na América do Sul, mas... Na América Central, na verdade. Acho que é do Sul, né? É do Sul? É do Sul. Bem, não sou muito bom de geografia. Ela é do Sul porque ela faz fronteira, se não me engano, com a Venezuela. Verdade. Tudo bem, mas ela é basicamente considerada território francês, tá? Exato. Então, até por isso que a França às vezes mete bedelho aqui na Amazônia, falando que a Amazônia é do mundo, Exato. que eles querem para eles também, né? Tem um pedacinho pertencente a ele e um pedacinho pertencente aos outros, eles querem também, né? Então, o que acontece? Nós temos os recursos naturais e temos a mão de obra. Com a tecnologia necessária que provavelmente muitas pessoas fugiriam para cá, capazes de ao menos nos mostrar como criar ou manter essas tecnologias, nós temos chance de crescer, porque assim nós conseguimos nos desenvolver, porque o Brasil ele só cresce, ele nunca, ao menos ao meu ver, nunca se desenvolve. Nós sempre, por exemplo, salário mínimo na maioria das... Nós expandimos, mas não desenvolvemos. Exato, porque, por exemplo, na maioria das vezes o salário mínimo, ele acompanha a inflação, isso quando acompanha. Então, depende, né, do tipo de análise que tu faz.
partindo do princípio mais liberal ali, escola austríaca, quem faz a inflação, na verdade, é a consequência do salário mínimo aumentando. Não, Então, pode ser um loop. não, exatamente. Depende do Porque como você analisa. O que vem primeiro, ovo ou a galinha? não, mas assim, eu digo no seguinte sentido. Se a inflação sobe, o governo ele toma uma medida para igualar o salário com a inflação. Porque, por exemplo, se você ganhava R$ 300 antes, mas o quilo de arroz, vamos colocar, é 3, e hoje você ganha, fazendo uma proporção burra aqui, 600 e o quilo de arroz é 6, você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Você teve mais moeda, mas você não teve mais riqueza. Uhum. Então, o meu ponto é, o salário mínimo, com a inflação já mostra que não adianta você colocar o salário mínimo a 10 mil, se a inflação vai estar de 100%, entendeu? Então, se nós conseguimos controlar a inflação, deixar uma inflação controlada, conseguimos, com o desenvolvimento, com a tecnologia, baixar os preços dos produtos. Está controlada, você acha? Com a nova política monetária que está sendo implementada, juros, Selic, está em 13,775, está desacelerando Eu acho que nós estamos... Mas ao mesmo tempo, um dado que talvez, se eu tivesse um gráfico, talvez seria até melhor para explicar, porque eu vou preparar isso. O que acontece é o seguinte, na escola austríaca, principalmente, algumas outras escolas, Chicago também, entende-se que o que gera inflação é o aumento da base monetária, ou seja, expansão, criação de moeda. Tá? Hoje temos um aumento da taxa de juros. E outra, no gráfico, sempre acontece o seguinte, aumento da base monetária, pouco tempo depois aumento da inflação. Tá? Porque a economia não funciona de efeito imediato, ele funciona como uma onda. Você joga uma pedrinha no lago, ela gerando ondas, ele se propagando. Mesma coisa, você joga $1 bilhão no meio da economia brasileira, tu vai gerar uma onda a partir daquilo. Você gera um boom momentâneo, mas o boom maior vem depois nos complicando, entendeu? Isso. E o que acontece é o seguinte, o nosso juros está muito alto agora, por conta da nossa aumento da nossa base monetária do ano passado, ano retrasado, e está forçando a inflação voltar a recuar. Nós tivemos a maior taxa de deflação em muito tempo, acho que em 45 anos, se não me engano. Acho que foi 42. 42 anos, de 0,68% no mês. Então teve uma desaceleração muito forte em termos proporcionais. Mas ao mesmo tempo, eu estava vendo o gráfico, a base monetária voltou a crescer. A gente teve impressão de moeda nesses últimos tempos. Então, o motor de inflação já foi acionado de novo, tá? Então não fiquem muito felizes, talvez, com essa deflação, nesse pequeno reajuste, né, que tivemos durante 3 anos aí de inflação de 2 dígitos. E não sabemos o que pode causar, se a gente vai ser obrigado, o cupom, a emitir um aumento, né, na taxa de juros, ou se vai estabilizar previsão do mercado, estabilizar na meta no final do ano de 2023. Não fazemos futurologia aqui, né? A gente apenas analisa cenários e tenta achar uma resposta ali. Exatamente. Eu acho, como você bem disse, que nós tivemos a deflação no mês de julho de 0,68. Eu acho que em agosto ela tende a ser maior, uma deflação maior em agosto, porque a redução de combustível ela começou ali em junho, se de fato realizou em julho, em onde você começou a ter o efeito deflacionário. Então eu acho que agora nós vamos pegar um tempo maior, com combustível ao menos estável, e aí onde pode gerar uma deflação maior com relação a julho. Eu acho que isso é a curto prazo, porque o combustível ele basicamente está em todo tipo de produto e serviço, porque você precisa se locomover. E está no custo base. Exato, então você já provoca assim, uma queda de preços com a redução dos combustíveis. Agora, eu confesso que eu não sabia da questão de expansão monetária, mas também não estou surpreso, porque o governo ele ampliou, em ano de eleição, o governo já concedeu auxílio
a rodo para auxílio táxi, auxílio caminhoneiro. Segundo Paulo Guedes, esses auxílios estão saindo do lucro de estatais. Dos lucros de estatais. Confesso não saber se é verdade ou mentira, mas não coloco a minha mão no fogo. Sim. Então o que acontece? Para mim é zero surpresa essa expansão monetária, justamente por conta desses aumentos, desses auxílios. A gente vai saber com certeza mais pra frente. Exatamente, principalmente quando a eleição acabar, porque eles não vão deixar os preços aumentarem antes da eleição. Engraçado, né, que ano passado o Bolsonaro tentou passar a redução de ICMS, só que os governadores não aprovaram, não quiseram, fizeram um corpo duro ali. Não, mas esse ano ainda houve o mesmo. Houve também, né? O governador da Bahia, mesmo após a aprovação da lei, eu acho que foi o governador da Bahia, ele não queria passar a redução de ICMS. E foi até uma briga que ele teve com o seu eleitorado na Bahia, porque como assim você não quer baixar o preço do combustível? Então, ainda assim, alguns governadores foram restritos a essa redução. E o mais engraçado é que, por exemplo, a privatização da Eletrobras, ela entrou justamente para cobrir o rombo que a concessão dessa redução de ICMS ia causar na arrecadação do Brasil. E sabe dizer se conseguiu? Superou um pouco momentaneamente, mas aqui que tá, se a redução se manter, nós vamos continuar tendo uma redução estável. Agora, com a arrecadação da Eletrobras, nós já tivemos a arrecadação total. Entendeu? Então, só que não foi para os estados. Né? O dinheiro o dinheiro da Eletrobras já foi injetado. Agora, a redução dos impostos, ele vai permanecer até um governo mudar e falar o oposto. Então, aí o que vai acontecer? O governo precisa tomar algum tipo de atitude, vai manter, vai abaixar, vai abrir o mercado para gerar competição, vai aumentar o nível de, como eu posso dizer, de produção em termos de efetividade, vamos colocar, vai gastar menos, produtividade, essa é a palavra correta, vai aumentar a produtividade, então é uma conta a ser feita, porque se eu não me engano a Eletrobras ela vai sustentar isso até final do ano. Depois nós temos, aí novamente nós entramos no período da eleição, entendeu? E é o que todo mundo fala, pô, se dava para ter reduzido o combustível agora, por que não reduziu antes? Vê que tá, né? A política não é racional. Ela tem muito mais conflito de interesse do que a gente imagina. É tudo por poder, na verdade, né? Tudo, como muitas pessoas dizem, você quer poder, você tem que fazer algo para se manter ali no poder. Não, E só complementando a sua pergunta, eu acho que provavelmente o próximo governo, para mim, ele deve emitir mais dívida, títulos de dívida, que aí as pessoas vão investir mais e fazer o rolamento da dívida. Fazendo o rolamento da dívida, você dá um controle imediato maior, porém, ao custo dos nossos filhos, nós sempre colocamos, entendeu? Então, são nossos filhos tendo que pagar uma conta que nós criamos. Sim. Economia é muito disso, né? Você gera uma coisa agora, a consequência disso vai ser daqui a 20, 30 anos. Exatamente. O pessoal fala muito da educação. A educação tem um efeito semelhante, né? Você educa a geração agora para ter o resultado daqui a 20, 30 anos, na produtividade, nas escolhas, na tomada de decisão melhor. Eu acho até engraçado isso, que foi uma entrevista do Enéas, se eu não me engano, Fui longe. Com a Maria Gabriela. A Maria Gabriela pergunta para ele, Enéas, cita um país para mim que adota um modelo de educação que você gostaria. Aí ele falou a Coreia do Sul. Aí na época a Coreia do Sul mas a Coreia do Sul ocupa um dos péssimos lugares no ranking, não sei qual é o nome do ranking, no ranking educacional mundial. Aí ele falou, não mãe, vamos ver daqui 20 anos. Hoje em dia. Ele falou para ela. Então assim, justamente, como você falou, educação a longo prazo. Hoje, 20 anos, a Coreia do Sul tem, acho que qual que é a empresa da Coreia do Sul, que é muito grande, acho que é Samsung, a LG, perdeu o poder de mercado, mas ainda é uma empresa considerável, muito por conta passou por uma reforma da educação. E vale lembrar que a Coreia do Sul não tem previdência pública, a previdência é totalmente privada. Uma curiosidade da Coreia do Sul é que ela é uma das maiores transportadoras de petróleo do planeta e não tem um poço de petróleo. Exatamente. O grande problema do Brasil é que nós não temos refinaria. Nós temos
o necessário para conseguir fazer o combustível, mas não temos onde refinar o petróleo. Seria viável estimular o desenvolvimento dessa indústria de refinarias? Não sei se seria viável, mas eu digo que seria fundamental. São coisas distintas. Você precisa ao menos ter isso no seu país, porque você barateia o custo. Porque só de você exportar, você já tem um custo. E importar de novo, você tem mais custo. Aí a gente entra num tópico que você, como é do ramo, você trabalha com isso. A gente entra na parte de commodities, né? Sim. Você trabalha com distribuição de proteína. Animal. Exato. Então, aí o que acontece? Complementando, né, para não ficar muito solto, explica como é que foi o impacto desses conflitos que a gente falou anteriormente, como é que é o impacto do dólar referente a esse setor e principalmente como é que estamos hoje, como estamos no cenário atual, talvez com a crise ali da Argentina tenha impactado no mercado interno, como você vê isso? De fato, a empresa onde eu atuo, onde eu trabalho, ela é bem conservadora no quesito de concessão de crédito. Então, a maior parte dos contratos eles são feitos de acordo com pagamentos antecipados. Aí vai de negociação a negociação. Uhum. Então, por exemplo, e o que é mais interessante, os contratos e negócios que já estavam fechados com a Rússia se mantiverem. Eles não foram rompidos. Com a Rússia? Com a Rússia, de modo geral, com a invasão da Ucrânia. Então, você já vê aqui que é só depois da invasão que você não poderia fechar novos e onde foi tirado do SWIFT. Mas agora, por exemplo, não existe negociação com a Rússia, porque ela foi retirada do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional. Uhum. E nós tivemos que buscar novos clientes. A China também está ruim, agora o que eu posso dizer não é o meu setor de exportação. Eu posso falar melhor da importação, que é onde eu atuo, mas eu sei que hoje nós estamos concentrados no Oriente Médio, com todas essas crises. Não sei se foi apenas impressão minha, mas eu senti que a qualidade da carne no Brasil voltou a melhorar. Voltou. Acabou. Não estamos comendo mais carne de vaca velha. Inclusive, eu até comentei isso com o pessoal da empresa, acho que umas 3 semanas atrás eu fiz um churrasco, fui num açougue comum assim, de bar. Comprei alcatra e assim, estavam extremamente macia, extremamente... O que aconteceu? O pessoal enjoou de carne lá fora? Então, aí é justamente por isso. Quando nós, por exemplo, o frigorífico ele já produz já para vender, já produz focado em vender. Tanto Sim. que... Até porque você manter o gado velho é mais caro do que você vender mais barato. Exato, e eles têm, por exemplo, toda uma tendência de análise de mercado. Quando eles acham que o mercado vai subir, eles abatem mais, aumentam o nível de abate. Quando acham que o mercado vai descer, eles reduzem o abate. E justamente na questão da Rússia, pegou muitas pessoas de surpresa. A crise na China, pelo fato de ser um país fechado, também pegou algumas pessoas de surpresa. E o frigorífico ele tinha muita carne em estoque. Todos os frigoríficos, na verdade, são os maiores. A grande questão é que a China estava demandando muita carne. Exatamente. E outra, ano passado, ano retrasado, a gente teve o menor índice de estoque de gado para abate de muito tempo, tá? Então já era previsto que a carne ia ficar cara de muito tempo. 3, 4 anos atrás já se planejava isso. Exatamente. Então, não foi por conta de política, não foi por conta de dólar, não foi por conta de nada disso que a carne ficou cara. Ela ficou cara por conta de falta de oferta. Lá atrás, aí juntou com o dólar em alta, deu uma disparada no dólar, foi de R$4 para 5 e pouco, batendo quase 6 em pouquíssimo tempo. Então valia muito mais a pena a pessoa bater e vender para fora e deixar a gente com as velhas, tá? Agora teve o efeito reverso, a China e Rússia não estão mais comprando carne por conta dos conflitos bélicos que eles estão sofrendo. Então está sobrando carne para a gente que já estava em estoque. Então, para eles girarem o caixa, que é o que mantém a vida da empresa, gerar caixa. Então, estão vendendo carne de boa qualidade para a gente. Exato. E um fato que eu acho interessante ser mencionado é que, basicamente, as maiores exportadoras do Brasil são 3. JBS, Marfrig e Minerva.
Então, assim, elas detêm boa parte do mercado, uma parte considerável. Uhum. A JBS, por exemplo, ela tem até fazenda. São poucas as empresas que têm o gado em toda a sua cadeia de produção. Sim, é Entendeu? caro. Algumas compram a JBS, já existem casos dela ter a própria fazenda e ter o Aquilo, próprio gado. aquilo da vantagem comparativa, né? Não Exato. vale a pena você se focar em 3, 4 tipos de mercado, né? No ciclo de produção ali. Mas fácil você se focar em só um e ficar muito bom naquilo. Exato. No caso, a JBS, né? Exato, a JBS. A JBS se maior foca, do mundo. consegue distribuir toda a cadeia. Então, isso já é mais uma opinião minha, tá? Quando você tem três empresas que dominam boa parte do mercado, fica muito mais fácil a sua projeção. Porque também você pode fazer um lobby. Não estou dizendo que isso acontece, não sei dizer. Você pode montar um lobby ou simplesmente você pode falar com o seu. Porque, obviamente, eles têm contato, um CEO tem contato com o outro. Com certeza. Então, isso é normal, tá? Exato, isso é algo normal. Então, eles podem muito bem, fica muito mais fácil você definir quando exportar, quando importar. Então, Eles não podem combinar preço. Exato. Preço não pode, mas ter uma conversa referente a. Como está o mercado, porque tem a questão A troca de informação é saudável. Exatamente, é algo natural, porque, por exemplo, às vezes, como eles atendem o mundo todo, vamos colocar assim, o Brasil atende o mundo todo, não é uma empresa que vai deter informação do mundo todo. Exatamente. Então, ela precisa de informação. E às vezes ela não tem oferta para a quantidade de clientes que ela tem. Exatamente. Então ela tem que comprar do coleguinha do lado. E é algo muito comum, principalmente no mercado da carne, uma empresa comprar da outra. Sim. É quase que os bancos, né? Comprar crédito do outro. Exatamente, é algo muito comum, que foi até uma surpresa para mim. E é um fato que eu acho que ninguém nunca parou para pensar. É realmente como se fosse um banco prestando para o outro. Eu nunca parei para fazer essa analogia. Então, é normal isso. E muita gente sabia que o preço da... Por exemplo, que isso já estava mais informado, o preço da carne no ano passado ela baixou no final do ano. Não sei se você se lembra. Mas a maioria das pessoas já sabiam que ia baixar no final do ano em março. Março, abril, ela já sabia no final do ano o preço da carne. Porque você tem o ano novo chinês. Você tem o ano novo chinês no meio do ano. Então, e eles produziram. É muito mais fácil você fazer um churrasquinho no final do ano. Pode ver que agora é o que está acontecendo. Então você tem o ano novo chinês, que é onde a China importa mais, só que eles também já sentiam que o mercado estava desfavorável. Porque, por exemplo, quando o preço da carne se cai, você não tem só o Brasil que exporta carne, você tem outros países, e aí onde você passa a competir com eles. São os principais concorrentes do Brasil. O Uruguai, ele exporta, vou dizer isso no Mercosul, tá? Mercosul não, na América do Sul. O Uruguai, ele exporta muito. O Paraguai exporta muito também. E a Argentina. Só que a Argentina, por questões de políticas internas, meio que bagunçou esse mercado. Que é mais um fator que uma economia é engraçado. Quando a Argentina proibiu a exportação de gado, de carne bovina, aumentou o preço no Brasil. Por que aumentou o preço no Brasil? Porque a China comprava da Argentina e não tinha outro mercado e o único mercado capaz de suprir a China diminui, a demanda permanece igual, o preço sobe. O preço sobe e eles vieram para o Brasil. Aí já era uma demanda que o Brasil não tinha, entendeu? Então eles passaram a voltar ainda mais para atender essa demanda chinesa. E uma outra coisa que eu acho interessante é que o Paraguai, ele também é produtor de gado, só que ele não exporta para a China. Por quê? Porque ele reconhece Taiwan como país. Caramba, então, detalhe interessante isso, eu não sabia. A China, ela não compra do Paraguai. Então, boa parte da carne... Boa parte da carne que nós comemos hoje pode até ser paraguaia. Pode ser uma carta ao passo que nós mandamos para a China, as empresas no Brasil compram do Paraguai e vendem aqui para o distribuidor do Brasil. No meio desse conflito todo, o Paraguai sentiu menos por conta da ausência da demanda da China. Então ela só tinha demanda mais para a Rússia, Taiwan, outros países ali. Exatamente. E outro detalhe importante, que a carne importada no Brasil, não sei se as pessoas acompanham, mas ela disparou muito com relação a anos anteriores. Disparou por quê?
Porque quando a Argentina também proibiu, ela demandou do Uruguai. E quando ela demandou do Uruguai, ela pagava um preço muito maior do que o Brasil consegue pagar. E a Europa também demanda muita carne uruguaia. Então o Brasil, para conseguir atender os clientes de alta renda, com essa carne mais de qualidade que é o uruguaia, ele acaba, premium, né? exato, e acaba que ele tem que pagar um preço muito maior. Então até a carne de alto valor agregado, que como nós costumamos dizer, ficou mais cara. Então é um mercado que assim, para o Brasil... Mas eles são mais consistentes, a carne premium, ela varia menos de preço ou não? Na verdade, ela atrelada, nós compramos em dólar. Então o que acontece? Ela é atrelada ao dólar. O dólar é quem define se ela vai baratear ou encarecer. Por exemplo, quando o dólar chegou a bater 4,70. Você vê a porcentagem de influência? Não sei Tipo, dizer. variou um ponto percentual no dólar, variou quanto no preço da carne? Não, essa parte foge do meu conhecimento. Então, assim, mas por exemplo, quando o dólar estava 4,70, o preço da carne abaixou. E quando o dólar bateu, voltou para 5,50, o preço dela disparou, entendeu? Então você tem uma queda ali. E consequentemente, se a carne premium ela fica mais cara, o cara que pagava isso, ele vai para uma carne de menos qualidade. Às vezes o cara não faz pouca diferença daquilo, paga do mesmo jeito. Sim. Mas o cara que faz o seu churrasquinho ali mais gostoso, final de semana, uma vez a cada 2 meses, esse cara ele vai escolher uma carne mais barata. Exatamente, é onde você acaba tendo todo um efeito em escala. Você aumenta toda uma cadeia. E nesse meio tempo, para você como é um mercado complexo, nós ainda tivemos a alta dos combustíveis, que também entra na questão da importação. Porque e a alta da energia elétrica, que aumenta o custo de armazenagem. Então, assim, você teve vários fatores que potencializaram o aumento do preço da carne. Por exemplo, existem casos... Quer dizer que não foi culpa do Bolsonaro? Não, nessa parte não. Pelo menos isso não. Tanto que aí eu fujo para essa parte, que eu não sou da parte de compras. Mas eu sei que tem existido casos na empresa que compensa muito mais você importar da Argentina via marítimo. Caramba, do lado. É melhor você colocar no oceano, num container, do que você trazer num caminhão. Por conta das estradas que são precárias. Não, por conta do preço mesmo, o combustível está muito alto, diesel, nesse caso é diesel que é caminhão. Então, gasolina eu falo. Sim, de modo geral, combustível. Então, até o diesel, ele alavancou um outro tipo de mercado, que é o mercado portuário, entendeu? Caramba! É extremamente complexo. E assim, eu digo para todo mundo, hoje o dólar ele está muito alto, não adianta fazer algum malabarismo e dizer que não. Ele está alto sim com a taxa cambial, porém, se não fosse as commodities, ele estaria muito maior. Porque a commodity é o que iguala a nossa balança comercial. Sim. Então, assim, na verdade, a gente tem um pequeno déficit. É que assim, o que acontece é que ela aproxima mais da igualdade. A balança comercial, a gente consegue estar batendo ela apenas com a entrada de investimento de longo prazo, tá? Mas a gente consegue ultrapassar mesmo com a de curto prazo. Por exemplo, investimento de especulação, mas entrada de especulação, aquele cara que coloca numa ação aqui no Brasil e tem capacidade de sair fora, assim que tem um burburinho. Assim que a taxa no Fed aumenta. Assim que aumentou um ponto percentual, ela tá fugindo. Exato. Esse cara, ele faz ultrapassar, tá? Mas a gente consegue bater sim com aquele cara que vem para construir hidrelétrica, que vem construir porto, o cara que vem construir, que coloca, movimenta pra caramba no Tesouro Direto, por exemplo, o cara que aproveita nos juros aqui. Então, a gente consegue bater. Então, a gente tem uma balança comercial positiva, a maior parte do tempo, né? Mas, e a gente tem que priorizar esses caras, tá? Porque, como a volatilidade no mundo é muito alta, a estabilidade no mundo é muito alta, e a gente consegue ver isso a gente pode usar esse ciclo de globalização, né? Que vai globalizando, atinge o ápice, depois desglobaliza, aí fica todo mundo em paz, coordenado, crescendo, evoluindo. Geralmente o Brasil perde a cidade, ele está em crise interna,
extremamente Perde esse boom sempre, engraçado, né? Engraçado. O único boom que nós conseguimos pegar foi em 2008, eu acho. 2008 foi crise. Não, mas o Brasil ganhou na crise. Você vê como nós somos do ponto. Sim. Nós ganhamos na crise porque o mundo estava atrás de commodity. E a gente Mas tinha para oferecer. tinha para oferecer. Aí, ao invés do nosso excelentíssimo Lula fazer o caixa e desenvolver o país, não, ele preferiu crescer, distribuiu o crédito para todo mundo, endividou muita gente. E ele aumentou não só os gastos governamentais, e hoje é uma conta que nós pagamos até hoje. Sim. Porque é muito mais. E atrelada a dólar. E é muito mais difícil, não lembro quem foi que disse isso, acho que foi o Reagan, não sei ao certo. É muito mais difícil você tirar um direito do que você conceder meio direito, né? Então, todos os governos que vierem agora vão ter que fazer de alguma forma algum malabarismo para não tirar esses direitos e deixar a conta fechada. Não, e engraçado como a gente é tão contra que agora a gente tá numa época de desglobalização, que todo mundo tá entrando em conflito, todo mundo tá querendo matar um ao outro, o coleguinha do lado, e a gente está com a expectativa de crescimento do Brasil. Exatamente. A Bolsa do Brasil tá performando um dos melhores resultados do mundo todo, tá? A gente está batendo aí Nasdaq, Nice, está batendo esses caras. Mesmo com apenas 3, 4% das pessoas investindo em Bolsa, então a gente é um percentual ínfimo de investimento. Eu acho que, só completando, acho que foi até na sala, foi uma bola acertada do governo, porque, do governo não, do Bacen, do Copom, na verdade, porque ele começou a aumentar a taxa de juros antes de todos os países no mundo. Então, ou seja, quando ele... Claro, pô, não tinha como sustentar 2%. Não, sim, mas digo assim, quando ele começou a aumentar, os outros governos de outros países, eles foram aumentar coisa de 2 meses depois, entendeu? Então a gente conseguia segurar. Então, sim, mas como assim, aqui nós já estávamos atraindo, vamos dizer, o dinheiro para o governo, entendeu? Para diminuir a nossa base monetária circulante. Entendeu? Sim, foi eficiente. A nossa política monetária, esse período de pandemia e de crise, foi muito eficiente, tá? A gente não está desmerecendo o trabalho deles. Mas assim, junto com a independência do Banco Central, junto com todo o incentivo do ministro Paulo Guedes, a gente conseguiu chegar a esse resultado. Enquanto o resto do mundo, e a gente sempre se compara com o mundo desenvolvido, eles conseguiram segurar as pontas por mais tempo, tá? Então, demora muito mais pro Fed ter que aumentar um ponto percentual do que a gente. Então, o mundo está em previsão de ir pros fins do mundo. Recessão, vamos colocar aqui. Vamos parar de falar isso. Atrai. Bate na madeira aí, ó. Estamos entrando em período de recessão, tá? A gente pode até analisar isso nos principais indicadores que o pessoal gosta muito de utilizar na curva de juros. A curva de juros está negativa. Não o juros negativo, mas a curva dela está vindo para baixo. Quanto maior o tempo, mais baixo fica os juros. Isso aí é preocupante, tá? Porque o pessoal prefere. Tá deixando de investir, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Exatamente. Para jogar o dinheiro lá fora ou para consumir tudo. Bom, na verdade, eles estão jogando tudo pro longo prazo. Exato, que é os títulos públicos, né? Os títulos públicos. Eles estão jogando tudo por longo prazo e dando Deus dará. O que acontece? A gente foi muito eficiente nisso, a gente conseguiu antecipar um movimento ali mundial, principalmente porque a gente é uma das maiores potências do mundo, do terceiro mundo. Emergente. Do mundo emergente, né? Como falar, que pode ser pejorativo para alguns. Vamos colocar país emergente, a gente é uma grande potência, então a gente conseguiu antecipar uma onda, então a gente extraiu bastante capital, só que esse capital não conseguiu permanecer aqui. Por quê? Como entrou uma crise muito forte e os conflitos internacionais, as pessoas tendem a procurar uma reserva de valor, uma coisa mais segura. E hoje em dia a moeda mais segura do planeta hoje em dia, o dólar. Há muito tempo é o dólar, né? Não, nem sempre foi, né? Nem sempre foi. Hoje, há muito tempo, de uns 20 anos, tem sido o dólar, entendeu? E só voltando naquele assunto da commodity, o porquê que nós não podemos proibir a exportação e criar uma demanda, criar uma oferta
artificial interna, Por que a gente não pode fazer isso? Deixar toda a carne pro brasileiro. porque, por A exemplo, gente alimenta o mundo com nossa carne, a carne fica cara aqui, por quê? exatamente, porque são diversos fatores. Vou começar aqui o primeiro. O brasileiro não tem poder de compra para consumir tudo. Então, provavelmente nós teríamos carne estragando e carne... Não, é poder de compra, acho que não tem demanda, não tem estômago pra isso. Também não tem poder de compra. É o que o aliado demanda. Quando você não tem... Mas aí o poder de compra não seria atrelado com preço? Se toda oferta está aqui no Brasil, o preço tende a diminuir porque a demanda é constante. Depende da cidade, porque, por exemplo, da cidade não, da região. Porque tem regiões que o custo para você armazenar, o custo para você enviar, o custo para você manter é muito maior. Por exemplo, o Nordeste, Por exemplo, não produz muito gado no Nordeste. não produz muito gado. Você vai ter que enviar gado para lá, você vai ter que armazenar a carne lá, e durante toda esse período de armazenagem, pelo fato de ser mais calor, você gasta mais com energia para conseguir ter um armazém refrigerante. E você acha que você falou perfeitamente que também não tem demanda. E além de nós não termos demanda, a carne estragaria. E o porquê que eu acho que é importante... Mas então, reformulando a pergunta, por que a gente não exporta apenas o que sobra? Porque, por exemplo, nós temos tem um custo para ser... Não, calma aí. Tô com vontade de banheiro, dá uma pausa. Fechou. Uma pausinha. Fazer intervalo, tá bom? De 10 minutinhos e a gente já volta. Opa, estamos de volta aqui no Fincast. Pausinha rápida. Pra ir no banheiro, beber uma aguinha. Beber água já tá, né? Mas... explicando um detalhe aqui importante. Eu gosto assim porque tô meio rouco, tá? Garganta com essa virada de tempo em São Paulo louca. Viajei pro Rio, calor do caramba, voltei pra cá, friaca. Aí essa virada de tempo me ferrou, tá bom? Continuando. Por qual motivo a gente não exporta pelo excedente das commodities? Porque o frigorífico ele tem um custo muito alto para ser mantido. Um fato interessante é que todo frigorífico ele precisa de um capital de giro imediato. Geralmente um frigorífico, quando ele vende, o que acontece? Ele pede o adiantamento de pagamento. Ou ele pede para o fornecedor em si, ou ele vai até o banco, aí o banco faz aquela operação... Desconto de duplicata. Exatamente, faz o desconto de duplicata e o dinheiro cai para o frigorífico. Porque ele precisa de comprar ração, comprar maquinário, então o capital comprar mais gado, então o capital de giro do frigorífico tem que ser muito alto. Então, ou seja, ele tem que ter um retorno o mais rápido possível. Uhum. E ele encontraria esse retorno, ele encontra, na verdade, esse retorno exportando mais, porque o pagamento geralmente você já exporta para empresas consolidadas, indústrias consolidadas, então você já tem o dinheiro mais garantido na sua mão, o que não aconteceria no mercado interno. Porque quem define, que é justamente a crítica do Mises ao socialismo, é que quem define a quantidade a ser consumida aqui? Preço. Mas quem define a quantidade consumida aqui? Você Quantidade. sabe quanto uma pessoa vai consumir? Não tem como definir. Não tem como definir. Então, como ele ficaria à mercê do que, por exemplo, esse mês eu produzo 10 toneladas ou 9? Para eu exportar 4, para exportar 3. Então, É aquilo, né? O cálculo econômico não bate. Exatamente. Muito complexo para se calcular isso. Então, como ele precisa Mas de... o melhor modelo de valor econômico para resolver essa questão. Né? Exatamente. Então, como ele precisa de caixa, ele precisa mandar e já ter o dinheiro certo na mão dele, porque seria uma especulação. Como você não sabe o tanto que o seu cliente interno vai consumir, você está especulando. Então, isso é um efeito contrário. Querendo ou não, quando você especula, você sofre o risco de ou fabricar demais ou fabricar de menos. Se fabricar de menos, você não vai ter como exportar. E, obviamente, vai faltar carne na mesa do trabalhador, né? Se fizer demais, vai desperdiçar, ou seja, vai ficar produção ineficiente. A produção ineficiente vai ficar mais custosa. Você perde dinheiro, na verdade. Você não Fica recebe custosa, fica mais caro lá na ponta. Então, às vezes se o produto vencer, você perdeu dinheiro, né? Não ficou mais caro.
porque você não pode vender isso, entendeu? Então, Não, é que assim, quando há desperdício, você entra como custo. sim, Contabilmente, o desperdício, qualquer redução ali na margem de receita, é custo. exatamente, onde você deixou de ganhar e passou a perder. Exatamente. Então, isso, na minha opinião, e sem, além de contar, claro, com o frigorífico precisar desse capital de giro e também precisar de um volume muito alto para se manter. Então, é necessário, para ele, até para ele conseguir manter os trabalhadores, para ele conseguir manter o pobre, empregado, a pessoa classe média, empregado, diretor empregado, ele precisa ter esse dinheiro. E esse dinheiro ele encontra mais facilmente vindo de fora do que vindo internamente. Porque principalmente lá fora tem mais poder de compra, né? Exatamente. Com o dólar alto, do jeito que está, principalmente. E você tem opção maior para quem vender, né? Você consegue vender para China, Japão, Oriente Médio, para diversos países que vão consumir o seu produto. Então, esse para mim é um fator principal. Sem contar que, a partir do momento que nós definimos uma quantidade a ser produzida, você já vai, ou você vai reduzir o ganho do frigorífico, e ele vai reduzir, vai cortar seus custos. Falou, pô, eu tenho que produzir 10, mas eu preciso vender 12, então eu vou produzir 8, porque eu não tenho dinheiro para manter uma estrutura de 12. Então ele corta 2 toneladas, sendo que o governo queria que ele produzisse 4 a mais, entendeu? Então é justamente a impossibilidade de você travar o preço, que é a fixação de um preço ou de quantidade. Afetaria o mercado, né? Tabelamento. Exato, afetaria o mercado da mesma forma. Para mim é isso. Não, ficou bem explicado os motivos de acontecer o que aconteceu com a Argentina. Acabou fazendo isso, tabelou o preço, impedindo até a exportação da carne em determinados momentos ali. E outra, tem uma colega que mora na Argentina. E ela fala que é cultural eles tabelarem preço. É cultural. A cada 3 meses tabelaram o preço. É impressionante. É planejado, sabe? Eu acho que daqui a 3 meses eu vou tabelar isso. Eu não sei se foi o nosso professor, o Agostinho, que disse, mas ele falou que a Argentina é o laboratório do Brasil. É só nós vemos o que a Argentina faz. Esse nossa não repetimos. É isso. Por isso que a economia do Brasil é... E o que eu acho interessante é que a Argentina é um país extremamente exportador como o Brasil. Pelo tamanho da Argentina, é óbvio que é um país grande, mas comparado ao Brasil, ela está muito próxima. Claro, isso antes do governo intervir da forma que vem intervindo, né? Então... É que assim, a Argentina, ela tem o histórico, né, de ser muitas fazendas, na verdade. Peronismo aí, ó. O que acontecia é o seguinte, ela exportava muito ouro o ouro era muito fácil, muito facilmente encontrado lá. Entendeu? Porque as mães são baixas e tudo mais. E prata também, né? Tinha Rio das Pratas ali. Então, era muito fácil achar minérios. Então, o próprio europeu falava que, quando chamava alguém de rico, era rico como argentino. Então, era o jargão da época, ser rico como rico argentino. Porque era um país mais desenvolvido, o IDH mais alto do planeta. Tá? Durante a época logo após a colonização, né? E então acabou que gerou muita riqueza e eles acostumaram com isso. Então, mesmo fazendo cagadas econômicas, erros grotescos na economia, se sustentava, porque era muita riqueza. Era muito, por exemplo, a Venezuela também se sustentou durante muito tempo do petróleo. Mesmo fazendo muita cagada econômica, se sustentava. O Brasil faz muita cagada. A gente chegou como é que é? Raptar, né? A poupança das pessoas. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Essa do Collor. Cara, o Collor fez isso. A pessoa tem ódio dele até hoje. Quebrou muita gente por causa disso. Só completando a questão de tabelamento de preço com ele. Tabela de Sarney. Tabelamento de preço com uma explicação óbvia. O professor Olavo ele fala disso com relação a Cuba.
O motivo da Revolução Cubana foi a economia de mercado. Ela explorava o trabalhador. Quando a Cuba teve a sua revolução, ela deixou de ter economia de mercado. E hoje, os socialistas, as pessoas mais voltadas à política econômica de esquerda, dizem que Cuba é pobre porque os Estados Unidos não deixam ter uma economia de embargo mercado. econômico, né? Só que o embargo econômico funciona apenas com os Estados Unidos, não pode negociar com qualquer outro país do planeta. Exatamente. E eles reclamam justamente disso, porque agora os Estados Unidos não deixam ter uma economia de mercado. Então, ou seja, eles lutaram contra o problema e agora o problema é que eles lutaram na solução. Né? É uma conta que não fecha, entendeu? Justamente o tabelamento de preço, o controle de mercado não funciona, é a evidência mais óbvia. Não, eles dizem, daí eu não sei com certeza, porque eu não pesquisei sobre o assunto, né? Faz muito tempo que eu não tô ligado a Cuba, não me interessa mais isso. Ô louco, desumilde. Não, é tão irrelevante pra... Sim. Não, mas é que eu digo que ela é um laboratório mesmo de mercado. Porque ali você vê que não dá a mesma coisa que a Coreia do Norte. Só que o problema é que assim, a gente gosta de pegar as coisas que não funcionam, joga o jeitinho brasileiro e tenta funcionar aqui no Brasil, só que não vai funcionar. Por exemplo, nós financiamos a Cuba durante muito tempo com mais médicos, né? Sim. Era o quê? 80, 90% do salário dos médicos ia pro governo? Acho que é 70, 30, e você não podia recusar. Nós, por exemplo, mandávamos dinheiro, construímos um metrô, né, em Caracas, já usou ele? Construímos um metrô em Caracas. Não terminaram o de Salvador ainda. Então. Aí, lá também terminou. Exato. Já construímos algumas coisas, se não me engano, em Angola também. O Brasil está sendo uma ótima superpotência. Mas acabou, né? Depois do governo Bolsonaro entrou aí para a gente financiar. Mas não duvido que volte. Espero que não, né? Porque aqui a gente precisa de tanta infraestrutura, sendo mais keynesiano nesse momento. Eu acho que o governo brasileiro, o Estado, na verdade, deveria fomentar uma ampliação da estrutura de industrialização do Brasil. Isso vem meio que acontecendo, né? Industrialização, a infraestrutura para você comer é algo básico, você construir uma estrada. Você construiu uma estrada lisa, uma estrada decente, para você comer algo. Já viu alguma dessas? Que não tenha pedágio? Não existe. Então, pra você comer. Eu tô falando, eu tô exagerando, tá? Porque não existe. Aqui a gente não vê, pelo menos aqui na grande metrópole, uma estrada que esteja em boas qualidades, que não tenha pedágio, tá? Normalmente elas são gerenciadas por via concessão, né? Concessão. Então, para você comer algo básico, uma estrada é algo básico. E é algo que não... Aqui em São Paulo... Acho que algumas básicas seriam as ferrovias, não sei. Não, sim, eu digo assim, infraestrutura no seguinte, de você ter asfalto, você não está pedindo para construir uma hidrelétrica, uma usina nuclear, uma usina de energia. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, você está construindo uma estrada, que é algo bem simples. Tem a malha ferroviária também, que deveria ser expandida. Não sei, eu estava vendo algum analista falando que não valia a pena expandir a malha ferroviária. Mas aí eu vou ter que vou trazer isso no próximo vídeo como tema. É algo bem interessante analisar por esse ponto de vista, a parte logística do Brasil. Eu acho que, não sou da área também, não sei como afirmar isso, mas eu acho que nós não podemos ficar na mão dos caminhoneiros. Como nós ficamos. Eu acho que o grande problema não são os caminhoneiros. Não, sim a volatilidade do dólar e, consequentemente, a volatilidade do petróleo. Não, os caminhoneiros não querem parar, eles precisam trabalhar. Mas eu digo assim, se um dia eles pararem, o Brasil não pode parar. Você pensa até, por exemplo, em caso que nós falamos no começo, em caso de invasão de países para pegar os nossos bens naturais. A locomoção via malha ferroviária é muito mais rápida e mais dinâmica do que você pegar vários caminhões e jogar armamento militar. Mas é que tá. Entendeu? Quando a gente entrou, não vou saber a data exata, mas foi extremamente estimulado você comprar um caminhão, tá? Isso não foi por acaso, não tem tanto caminhoneiro hoje em dia por acaso. Mesmo porque o frete ficou tão descompensado para eles, por conta dessa quantidade de caminhoneiros. Então, eu sou de uma logística, eu sou de uma distribuidora, você
você foi ineficiente, está cobrando caro no seu frete, eu vou lá e contrato o outro, tá? Porque tem muito caminhão. Porque foi incentivado via crédito, via, obviamente, Estado distorcendo o mercado, ah, foi literalmente incentivado a compra de mesmo financiado, uma dívida imensa, que o caminhão que custa 200, 300, custava, né? 200, 300 mil, sei lá quanto é que vale hoje. Então era uma dívida realmente muito grande e o pessoal falava, não, tem emprego, tem demanda, tem demanda, tem demanda. Que nem os engenheiros, que hoje em dia, não querendo me dar desprezagem mais, mas criou-se tanto engenheiro que hoje muito engenheiro virou Uber, porque não consegue penetrar Isso acontece no curso de Direito também. direito. São os cursos que eu sei, pode ter outros, pode ter até Economia. Isso é uma distorção de mercado, gente, porque você está mandando um sinal de que existe demanda para aquilo, só que o empregador, o grande empregador, que é um empreendedor, não o Estado, ele não tem dinheiro para pagar, então ele vai reduzir salário, você não vai querer, não vai compensar. Vai compensar mais você ser um Uber do que você ser exercer sua função. Ele cria demanda artificial. Demanda artificial, uma distorção de mercado. Porque é o que poucas pessoas não entendem. Eu acho que eu já devo ter falado isso por um pouco atrás, é que o Estado ele não gera riqueza, ele não gera oferta, ele não gera demanda. Se o Estado em algum momento ele pode gerar até oferta via estatais, mas na maioria das vezes a estatal é um monopólio, entendeu? Então assim, é algo que ou a pessoa vai comprar só dele, ou se ela tiver que comprar de outro, tá distorcido, entendeu? Ou você não vai ter oferta para aquilo, ou não vai ter a demanda, entendeu? Porque ele criou uma situação inexistente. É a famosa bolha. A oferta tem, vai ter demanda para aquilo, né? É a famosa bolha, entendeu? Bolha. Então aí é onde cracha tudo. Então fala, por que quebrou? Entendeu? Sim. Geralmente isso acontece muito no setor imobiliário. Aconteceu em 2008, né? O setor imobiliário foi extremamente incentivado por conta da possibilidade de você hipotecar um imóvel com outra hipoteca como garantia. Exato. Você hipotecava uma na outra. É o pior que o banco imobiliário. Essa é uma explicação simples, tá? Que na verdade foi um movimento muito mais complexo. Talvez eu não tenha nem a capacidade de adentrar tão a fundo nisso. Mas em tese foi isso, tá? Você hipotecava uma casa com a hipoteca de outra casa e a qualidade do título lá o mundo é ranqueado em título, ranqueado em A+, B, C. O título ia decrescendo, né? A qualidade dele, porque ficava impagável, por exemplo. O cara tinha três imóveis, um hipotecado no outro, e não tinha ninguém para alugar aquilo, para contratar o aluguel, né? Porque todo mundo tinha um imóvel, todo mundo tinha 2, 3 imóveis. Então você ia pagando aquilo, você ia financiando, a construtora construir mais. E isso era uma distorção imensa, que acabou crescendo a bolsa dos Estados Unidos, acabou crescendo muitos países quebraram por causa disso. Espero que a coisa vai se repetir. Sempre tem. Sempre, o governo sempre cria bolhas, entendeu? Mas todas as bolhas são criadas pelo governo? Uma boa pergunta essa. Toda a distorção de mercado criada pelo governo? Eu acho que... Por exemplo, eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que ele... Por quê? Por exemplo, muito das criptomoedas, por exemplo, eram bolhas. Claro que não no sistema inteiro, mas a gente viu, muito NFT desvalorizando, ficando virando a zero depois de ter subido para 1 milhão. Eu acho que a segunda maior do mundo quebrou, não foi? Não entendi. A segunda maior moeda digital no mercado. Foi a Luna, se não me engano, quebrou. Tinha uma capilaridade imensa, crashou, era uma bolha. E isso aconteceu com diversos ativos nesse meio. Claro que é um mercado novo, não tem regulamentação nenhuma. Espero que, uma opinião pessoal, que não tenha, porque a gente vê os bons ativos como Ethereum, como Bitcoin, se valorizando cada vez mais, porque são bons ativos. Ethereum, que é um contrato, um blockchain, tá? Uma tecnologia de contrato. Então, você pode muito bem ali ter um valor
atrelado a um bem físico, tá? Então ele não necessariamente é apenas digital. E o Bitcoin tem valor justamente por conta da sua escassez e a sua penetração na sociedade, tá? Então, claro que existem controvérsias. Por exemplo, o Warren Buffett, ele pensa que não existe valor no ativo, que a valoração dele é a partir do entendimento da outra pessoa. Por exemplo, o valor para ele é ser gerado por caixa, ou seja, geração de riqueza. Não existe geração de riqueza no Bitcoin. Ela só valoriza porque a outra pessoa acha que vale mais. Isso é extremamente complexo, porque você está mexendo com valor, né? O valor é uma coisa pessoal, não Mas preço. aí eu te pergunto, isso não seria uma especulação? O Bitcoin não seria um meio de especulação de mercado? Difícil dizer, Porque, né? por exemplo... Porque ele já está em especulação aí há mais de 10 anos. Não, mas eu digo assim, por que as pessoas compram Bitcoin, quem ainda não tem? Principalmente, como eu falei, como hedge, como uma proteção para a inflação monetária estatal e como algo escasso, tá? Principalmente pela escassez dele. Eu acho que o principal, não sei se dois fatores, é o fator valorização. Eu acho que uma pessoa ela não compraria o Bitcoin só para se proteger da inflação, porque ela teria outros ativos para isso. Tipo quais? Ouro, prata, são outros ativos. Até mesmo comida, dependendo. Mas a acessibilidade desses ativos é menor. Não, Para você comprar uma grama de ouro é muito mais difícil do que comprar um satoshi de Bitcoin. Sim, mas a questão é, ao meu ponto, eu acho que o Bitcoin ele vive muito mais por especulação da pessoa achar que vai valorizar do que propriamente para se proteger da inflação. Eu acho que dificilmente, são poucas as pessoas, pode até ter que entram em hedge, para ter hedge, o Bitcoin valorizar. E são poucas as pessoas que aguentariam. Aquilo, é um mercado novo, é extremamente volátil, extremamente especulativo. Não estou falando que não é utilizado para especulação, estou falando que uma das justificativas de se ter um desse na carteira, de se ter uma porcentagem, pelo menos mínima, de Bitcoin na carteira, é justamente isso. Você pode se proteger, você pode ganhar com a valorização. Então, não sei, no desenvolver do mundo, pode se tornar uma tecnologia primordial, tá? Eu acho que de fato vai ser, na minha projeção vai ser, só que eu acho que ainda vai levar um pouco de tempo. Moeda digital é um meio que eu não conheço muito, tenho estudado recentemente, mas o Bitcoin eu acho que de forma imediata ele serve apenas para você buscar uma forma de enriquecer mais rápido. O enriquecimento imediato, né? NFT. Que é justamente o que eu ia falar a respeito da criação das bolhas, porque nem sempre é o governo que cria bolhas, porque geralmente, o que acontece muito, isso acho que é comum para todo mundo, é que Isso é bolha? Não, eu acho que não é bolha, porque Por quê? como você diz, ele está estável no mercado há muito tempo. Estável, Estável, mas o mercado já está imobiliário no também mercado, estava. entendeu? O mercado imobiliário também estava nos Estados Unidos. Pode ser, mas... Na década a gente estava vindo em alta, ferrenha, não parava. De repente, em 2008, puf. Confesso que o Bitcoin não tem o cacife para responder. Complicado. Mas voltando, o que é bolha, o que não é, difícil. Mas voltando, por que eu acho que não é só o governo que cria bolhas? Porque muitas pessoas, elas às vezes vê X pessoa ganhando dinheiro com tal negócio e fala, pô, vou fazer igual. Aí outro ganha, vou fazer igual. Vou fazer igual, vou fazer igual. E aí é onde você acaba criando esse efeito de todo mundo querer fazer a mesma coisa e a demanda não é infinita. Aí cria essa euforia, né? Exato, você cria euforia de mercado e é onde alguém, na hora que entrou, vai deixar de ter cliente, vai perder dinheiro. Entendeu? E aí é onde você tem uma quebradeira de empresas. Generalizada. Exato. Então, para mim, uma bolha ela pode ser criada pela euforia também. Não só pelo governo. Embora seja mais fácil pelo governo, ao meu ver. Uma questão de euforia que a gente teve recentemente, a Nubank, foi bolha? Bolha. Eu acho que não, porque ele é um governo. É que assim, as pessoas que entraram no Nubank, elas entraram meio sem conhecer a empresa em si. Porque assim, talvez poucas pessoas saibam, mas empresas como Netflix, Uber, o próprio Nubank são empresas que dão prejuízo há muito tempo. Então a pessoa que coloca o dinheiro... Porque elas apostam mais na marca.
é uma marca que ela pode ser vendida futuramente. Não, não é por isso não. Não, é um dos fatores. A grande questão da Nubank e das startups darem prejuízo é que elas usam capital para expansão, tá? Então elas sempre sempre vão em fluxo de caixa negativo, tá bom? O que acontece? Eles pegam capital próprio de terceiros, normalmente são próprios, tá? Eles sempre vão fazendo a entrada de novos sócios, tá? Então rodada de Anitta. negócios. Hã? Anitta. Rodada de novos sócios, tá? Para poder financiar a própria expansão. Por isso que eles não ligam de dar prejuízo, porque eles têm caixa para manter isso. Só que o caixa é negativo, obviamente, não se sustenta para sempre. Só que, por exemplo, o Nubank tem uma capilaridade imensa no Brasil e no México, por exemplo. Então, a base de cliente deles, claro que não pode ser métrica, tá? Não, apenas uma justificativa do pensamento do pessoal que colocou o dinheiro nisso é justamente isso. Tem a maior base de clientes, elas conseguem monetizar isso. Só que aqui tá. A Nubank foi ineficiente na monetização da carteira deles. Até agora. Sem Tem contar. nova política de cobrança de serviços que talvez reverta isso. Não, sabemos. sem contar que um fator interessante foi que no início desse ano a Nubank sofreu muita pressão tanto de clientes quanto dos investidores em si, quando ela anunciou, se não me engano, royalties para os sócios, diretores, não sei se é a definição correta, que o colombiano, sócio majoritário da Nubank, ia ganhar 800 milhões. Sim. E assim, Bateu justamente com o prejuízo que teve a empresa. Exatamente. Então, o que acontece? Quando ele teve esse retorno de 800 milhões, o Itaú, que já é um banco consolidado, prejuízo não, quando ele teve esse ganho de 800 milhões do diretor. Quando o Itaú ele anunciou no mesmo timing do Nubank, a distribuição Foi estratégico, desses será? lucros, ele anunciou 120 milhões, eu acho, 120, foi até 200, para coisa de 10, 8 diretores. Então, ou seja, um banco já estabelecido, que não dá prejuízo, com uma gama de clientes, ele foi Banco no Brasil, então. o maior banco da América Latina. Então, ele mostrou que ele é responsável financeiramente diferente do Nubank. Então, aí o Nubank, que nem você disse, ele começou a mudar essa Aí política. é uma questão de governança corporativa. Não, então, tá? mas aí foi onde o governo, o Nubank começou a mudar a sua política de gestão. Sim. Porque aí veio a Anitta. Não, eu não acho que a Anitta já estava. Não, eu li depois disso. Depois, então, aí foi a questão onde todo mundo começou a cair em cima e o Nubank falou que tinha que mudar, porque isso não podia acontecer, porque ficou mal para os clientes, que sabem que o Nubank opera na rede, e ficou mal para os investidores que colocam dinheiro no Nubank. Então, ela foi, por pressão e por erro, óbvio, obrigada a mudar a sua política de governança. Espero que para melhor, né? Eu tenho dinheiro lá e eu quero recuperar essa perda aí. Miseráveis. Estragaram minha carteira. Cadê? Mais algum tópico pra gente adentrar? Acho que é isso, né? A gente não falou da guerra de taxas que a gente tinha combinado. Então vamos aí. Você vai ter que cortar essa parte aqui. Você quer finalizar? Então, Pode. Faz a pergunta aí sobre guerra de taxas. Não, vamos deixar para próximo. Finaliza. Vamos cortar agora e... Não, então, a gente esteve aqui com o Igor, um ótimo amigo, um grande futuro economista, acredito eu. Então, aqui em futuro. Então, tenha uma boa noite, aqui é o Fincast. Algumas considerações finais? Gostaria de agradecer ao José pelo convite e espero poder estar ajudando todos com algumas dúvidas e dar um pouco de conhecimento para as pessoas em geral. Legal. E também aprender com os comentários. Comentem aí. Comentem, curtam, se inscrevam, coloca o sininho, porque o sininho é importante. E vem mais por aí, tá bom? Tchau, tchau.